Boa tarde. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, não só pela origem do convite, que foi muito especial para mim, mas também pela oportunidade de poder levar um pouquinho de informação da minha área para tantas famílias. Eu acho que isso é muito precioso e muito valioso. Espero poder contribuir aí com esse evento, com a história desse evento. E eu vou tentar, aí, ao longo dessa nossa conversa, responder essa dúvida, que eu acho que é uma dúvida que existe para tantas famílias, não só para as famílias, onde a gente tem crianças com a acondroplasia, mas para qualquer família que eu tenho crianças com atraso de fala, atraso de linguagem, dificuldades de comunicação. Quando é o momento, de eu procurar um profissional, de eu desconfiar, será que essa criança ela está seguindo um caminho aí que a gente espera dentro dessa evolução, desse aprendizado aí em relação à fala? Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Então, o que a gente sabe, o que já é um consenso? Quando a gente tem um atraso no desenvolvimento, independente da causa, o que seria esse atraso? Então, eu estou esperando que a minha criança ela atinja alguns marcos aí de desenvolvimento. Então, o período que ela vai ter um controle cervical, um controle de tronco, ela vai engatinhar, ela vai sentar, enfim. Quando eu tenho um atraso nesse percurso para a criança atingir esses marcos, eu já tenho aí um sinal de alerta. Por quê? Porque a gente sabe que o desenvolvimento a gente não pode olhar a partir de caixinhas e gavetinhas, todas as áreas elas se desenvolvem de uma maneira integrada, elas se conversam entre si. Então, quando eu tenho um atraso, eu posso sim, isso repercutir em questões de aprendizagem, cognitivas, de comunicação, e, é claro, afetar a capacidade aí dessa minha criança se socializar. Na acondroplasia, o que vai determinar se a minha criança vai ter ou não um atraso de fala, a gravidade desse atraso, a severidade disso, é um conjunto de fatores, que a gente vai conversar aí ao longo dessa apresentação. Pode passar. Só que para eu saber, se identificar se é um atraso, eu preciso saber o que é esperado para essa criança. O que é considerado aí uma evolução? A gente sabe que cada criança ela tem que ser considerada dentro da sua individualidade, especialmente crianças que enfrentam aí desafios tão importantes, logo numa fase tão inicial de desenvolvimento, mas a gente tem aí um percurso que é relativamente universal para todas essas crianças, um padrão comum, onde ela vai adquirindo a linguagem, onde ela vai adquirindo os sons da fala. Por que a gente fala relativamente comum? Isso é importante, porque a gente sabe o quanto, para a comunicação, o quanto que o ambiente, o estímulo que essa criança recebe, é algo que vai fazer bastante diferença também, tá? E quando começa? Qual é a origem? Quando essa minha criança começa a aprender e desenvolver essas habilidades tão importantes de comunicação? Desde o início, desde o princípio. Então, a gente tem lá no bebezinho, inicialmente um choro, que é um choro de reclamação. Então, o bebê tem um desconforto, a gente acolhe esse desconforto e, de alguma forma, mesmo que ele, nessa fase, esse bebê ele não tem intenção de comunicação, a gente já está dando um valor de comunicação para qualquer comportamento e qualquer reação que essa criança tenha. E depois esse bebê vai passando, de estágio a estágio, de fase a fase. Então, esse choro ele começa a vir com um significado. Então, aí eu já consigo identificar, esse choro é de fome, esse choro é de dor, esse choro é um colinho que está precisando desse neném. E aí essa criança ela vai evoluindo, esse bebê vai evoluindo para uma comunicação cada vez melhor, onde a gente chega aí numa fase em que ele vai pedir, seja com gesto, seja com um olhar, uma fase de troca. Então, mesmo que a fala ainda não apareceu, já é um bebê que vai conseguir se relacionar, que vai conseguir se corresponder com o outro, principalmente com a mãe, com o pai, com as pessoas de convívio. Durante esse desenvolvimento, a criança, ela, gradualmente, a gente fala que ela vai aprendendo como produzir os sons. O que ela precisa fazer com essa língua, com esse movimento de mandíbula, para que ela consiga produzir os sons. Isso é um aprendizado que ela vai acontecendo gradualmente. E aí, uma diferença que eu acho que é bem importante, porque é muito claro para a gente que estuda, mas a gente sabe o quanto as famílias perguntam o que é linguagem, o que é fala.
Fala é o produto final, né? É a articulação do som. Então, onde a minha língua vai para eu produzir cada som, que movimento que eu preciso. E a linguagem é o que vem antes, né? O que é interno, vai sendo construído internamente por essa criança, à medida que ela vai se relacionando, à medida que ela vai vivendo as suas experiências. Eu preciso dessa linguagem para que os meus sons de fala, lá na frente, eles tenham um significado, tá? Pode passar. E aí, quando que eu sei, né, que eu estou diante de um atraso e que esse atraso é um sinal de alerta? A gente precisa, sim, né, acompanhar os marcos, como a gente tem marcos para a questão motor, o desenvolvimento motor, a gente também tem para a linguagem, a gente também tem para a fala. Não são marcos tão delimitados, né? Então, a partir de tal idade, essa criança vai falar X palavras, mas a gente tem aí algo que é esperado, e aí eu listei algumas coisas que são bem importantes, porque são a base, né, para aquilo que a gente já vai imaginando, como essa criança está caminhando em termos de aprendizado aí, de linguagem e de fala. Então, por volta dos 9 meses, 1 ano de idade, a gente já tem uma criança que que consegue compartilhar a sua atenção. O que é compartilhar essa atenção? Ela divide a sua atenção com o outro. Então, o bebezinho olha para o que ele quer, olha para a mãe olha para algo e olha para o neném olha para ela. Então, existe uma correspondência. Essa habilidade de compartilhar a atenção, ela é muito importante, ela é a base para todo o desenvolvimento que a gente vai ter em relação de comunicação. Né? É algo, por exemplo, que a gente não tem presente, né, em crianças que têm TEA, né, o transtorno do espectro do autismo. Então, a gente vai precisar desse compartilhar atenção para a imitação, porque a criança ela vai falar a partir da imitação, ela vai imitar os sons que ela ouve. Né? Por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já tem as primeiras palavrinhas, elas precisam aparecer. A gente tem, lembra que eu falei, é relativo, né? Mas a gente já espera que essa criança, por volta de 1 ano e meio, tenha aí algumas palavras já fazendo parte do seu repertório. E por volta dos 2 anos de idade, a gente já vai ter aí uma construção de frases. A gente já espera mais de 200 palavras no vocabulário dessa criança. Então, a gente sabe que os sons da fala, a gente tem algo que nós chamamos de quadro fonêmico, né? Que é o quadro de aquisição dos sons. A gente espera até mais ou menos os 5 anos de idade para que esse quadro fonêmico se complete. Então, por exemplo, o som do R, o som do L, são sons que a criança vai fazer mais para o final, né? Os sons de grupo, prato, flor. Mas mesmo não tendo ainda a possibilidade de produzir esses sons, essa criança ela vai ter um repertório enorme de palavras. Ela vai produzir com trocas, ela vai produzir com distorção, mas essas palavras, esse vocabulário, ele precisa estar presente. Pode passar. E aí a gente já identificou, bom, eu tenho um atraso, mas será que eu preciso procurar um profissional? Né? Afinal, os primos falaram mais tarde, o pai falou mais tarde, a mãe também falou mais tarde, sempre existe essa dúvida. Será que isso faz parte? Essa fala também que é difícil, será que isso vai melhorar com o tempo? Eu acho que fiquei pensando em 2 pontos que são bem importantes de orientação para vocês. Eu acho que um deles é o quanto que esse atraso, essa dificuldade de fala, impacta na comunicação dessa criança, especialmente na comunicação com os pares da mesma idade, né? Essa criança ela consegue se comunicar, ela se frustra, né? Ela tem irritabilidade, né? Como que é para ela dizer algo que ela está sentindo, que ela está pensando? Então, pensar no impacto que essa dificuldade, esse atraso tem para a comunicação, eu acho que é um ponto inicial. E o outro são os fatores de risco. Então, a gente nem está falando ainda da acondroplasia, mas para todas as crianças, quando eu tenho um atraso, eu tenho que pensar, essa criança ela tem um fator de risco para isso ser um problema, né? Então, o fator de risco é qualquer característica, comportamento ou condição que vai aumentar as chances dessa criança ter aí essas dificuldades de comunicação. Pode passar. E aí, aqui também não é sobre ainda a acondroplasia, é para qualquer criança. Então, eu tenho aí uma lista, né, eu coloquei os principais de fatores de risco para atraso de fala, atraso de linguagem, dificuldades de comunicação, que vão desde fatores genéticos até os fatores ambientais, que são bem importantes, socioemocionais.
Então, fatores que acometem aí, podem acometer esse bebê ainda dentro da barriga da mãe, né, quando eu tenho aí infecções, né, uso de drogas durante esse período, as próprias condições do nascimento, então, prematuridade, o baixo peso ao nascer, se é uma criança que fez uma lesão neurológica, né, a gente viu uma aula que explicou aí tantas questões importantes. O histórico familiar, ele é importante, né, eu tenho pessoas na família que tiveram esse atraso de fala, eu tenho, né, pessoas pares, né, com a mesma idade que também têm essa característica. As otites médias, que são as infecções de ouvido, que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente, mais para frente, também é algo que impacta bastante nessa aquisição desses sons, nesse aprendizado. Saúde mental dos pais. Hoje a gente já tem estudos que são bem importantes, que trazem o quanto que, por exemplo, uma depressão pós-parto da mãe, né, afeta, por exemplo, a saúde mental dessa criança, né, nessa fase de desenvolvimento importante. E aí uma série de outros fatores, como o uso excessivo de telas, né, então, às vezes, é uma criança que está muito empenhada no uso dessas telas, o quanto que isso pode ser prejudicial também. Baixo nível socioeconômico dos pais, vulnerabilidade social. Por quê? Porque a gente está pensando também em oportunidade, em estímulos, né? E isso é algo que, para a comunicação, também pode ter um valor aí, tá? Pode passar. E ainda também não é sobre a acondroplasia, eu fiz questão de fazer bastante esse paralelo, por quê? Porque o atraso de fala é algo que faz parte, né, da aquisição de toda criança, independente da causa, e para a gente ver, 30% das crianças que têm atraso de fala são são crianças que têm infecções de ouvido, de orelha média, né, num período aí sensível, né, especialmente de 3 a 5 anos de idade. E aí a gente coloca também, né, a gente encontra nos estudos que a gente faz, 40% a 60% das crianças na população geral, né, nessa faixa etária entre 3 e 5 anos de idade, o atraso de fala delas é decorrente de uma alteração genética. Pode passar. A própria otite de repetição, ela tem uma série de causas, né, que vai desde também do histórico familiar, infecções de vias aéreas superiores recorrentes, né, então aquela criança está sempre gripada, sempre congestionada. A gente tem a questão da anatomia, que eu vou falar mais detalhadamente mais para frente. Então, são fatores de risco que já fazem parte do histórico de qualquer criança. E aí, agora, a gente olha mais especificamente para o nosso público, né, para a nossa população. A gente tem aí uma série de manifestações que são os chamados fatores de risco, que eu falei, para que essa criança tenha um atraso de fala, que tenha um atraso de linguagem e as dificuldades de comunicação. Vão desde as alterações esqueléticas, né, crânio-faciais, especialmente nessa região do terço médio. Se eu tenho alterações neurológicas associadas, alterações motoras, né, lembro, o atraso motor, ele impacta também, ele pode impactar na questão da comunicação, as alterações respiratórias, e aí a gente não está falando só da questão da apneia do sono, da obstrução, da respiração oral, mas a gente também vai estar, como eu vou mostrar mais para frente, falando da qualidade dessa voz, né? A gente tem aí um combustível para a produção de voz, para a produção de fala, que é o ar. Então, como que é a qualidade dessa respiração dessa criança, né, para ela conseguir produzir essa voz, fazer a fonação. As alterações otorrinolaringológicas, que são específicas do sistema auditivo, de todo esse trato oronasal, que também impactam, e a questão das alterações orais, desde alterações dentárias, essa configuração anatômica da língua, que eu também vou falar mais para frente. Só que a gente não pode ver, né, só os fatores de risco. A gente tem que considerar muito, estava ali no cantinho, os fatores de proteção. Então, toda criança vai ter fator de proteção. E quando a gente fala em comunicação, especialmente, né, o ambiente, o que o fator socioemocional, né, o que é esse meu ambiente, quais são os fatores em termos de socialização, em termos de suporte emocional, pode mudar aí o curso dessa história natural aí dessas comorbidades, tá? Isso é importante dizer. Agora pode passar. E aí a gente entrando mais especificamente quando a gente tem essas alterações de fala, né? É importante a gente falar da disfunção orofacial. A disfunção orofacial a gente vai falar aqui especificamente na relação com a fala,
mas ela tem uma relação importante com a alimentação. Então, eu posso ter crianças com dificuldade de mastigação, crianças com dificuldade de deglutição, eu posso ter crianças que são um pouco mais seletivas, elas não têm o prazer alimentar, e tudo isso pode vir decorrente das experiências que elas vão tendo, afetadas por essa disfunção orofacial, tá? Então, isso é importante a gente também falar. Especificamente sobre a fala, então, algo que impacta bastante são essas características do terço médio. Então, uma face que é um pouco menos desenvolvida, né, essa relação que a gente tem, maxila com mandíbula, para a gente poder articular esse som, eu posso ter um impacto aí na articulação desses sons. A questão da língua, então, uma língua um pouco maior para essa cavidade oral, que é mais estreita, que é mais fechadinha. Então, por exemplo, na produção de alguns sons, eu preciso de ponta de língua, né, para fazer um L, para fazer um R. E essa língua que ela é mais esparramada, ela é maior para essa cavidade, eu posso ter aí essa dificuldade de produção desse som. E aí todas essas alterações, é lógico, elas vão carregar a questão do tônus muscular. Então, são crianças que vão ter aí um tônus reduzido, né, até pela própria questão anatômica, enfim, pode passar. Algo que é importante a gente falar também, que pouco, né, a gente fala, é a qualidade dessa voz. Então, muitas vezes eu tenho uma criança que fala, que produz o som, que articula os sons, mas como que é a qualidade dessa voz? Então, algo que pode afetar essa comunicação de alguma forma, essa capacidade de ressonância. Então, ressonância, a gente pensa naquele amplificador, né, naquele carrinho de som. A gente tem aí uma série de estruturas que são alimentadas por esse fluxo respiratório, né, o ar que sai dos pulmões, são eles que vão... esse ar, esse fluxo aéreo que vai permitir com que eu produza a voz e que eu amplifique esse som. Então, a gente tem aí alterações, né, especialmente anatômicas, que podem aí... atrapalhar, de alguma forma, toda essa biodinâmica para que eu tenha uma qualidade vocal que seja boa. Então, eu posso ter uma voz que é muito anasalada, hipernasal, a gente tem crianças e até adultos que aí ficam com uma fala um pouco mais infantilizada, porque a gente está falando dessa qualidade desse som. E ela vem desse trato vocal estreito, né? Então, trato vocal, a gente vem aqui laringe, parte oral, a gente pega a parte nasal também, todo esse caminho que está percorrendo o som. A gente pode ter uma disfunção da velofaringe, que é essa região aí que eu circulei. Então, se a gente colocar a língua, né, lá atrás, a gente tem o palato duro, céu da boca. Se a gente escorrega a ponta da nossa língua lá para trás, a gente tem uma região mais molinha, ali a gente chama de palato mole. Esse palato mole, ele tem uma função de tampinha, né? Ele se eleva para a gente conseguir vedar cavidade nasal de cavidade oral. Quando ele se eleva? Quando eu como, por exemplo. Senão, meu alimento vai para o nariz, eu tenho um refluxo nasal. E ele se eleva também quando eu vou falar. Quando eu vou direcionar o meu som, eu quero produzir um som oral ou quero produzir um som nasal? Então, um som oral, A, O, som nasal, M, N. Se a gente falar, a gente sente aqui vibrar essa cavidade nasal. Então, quando eu tenho todo esse trato vocal, que é mais estreito, eu posso ter essa disfunção velofaríngea, que até é importante dizer, ela pode acontecer por vários motivos. Eu posso ter desde uma fissura palatina, então uma alteração anatômica, eu posso ter uma alteração neurológica, né, o doutor Sérgio explicou bem, e eu posso ter uma alteração de fluxo aéreo mesmo, em relação à aprendizagem. Essa criança não aprendeu a direcionar esse som. Agora é um som oral, agora é um som nasal, então tudo isso vai impactar também na qualidade dessa minha comunicação. Pode passar. E aí, um dos pontos que são bem importantes e que a gente vê com muita frequência, né, as crianças que têm esse atraso de fala, é a questão da perda auditiva, que acaba sendo induzida e acontecendo de uma forma flutuante pelas otites, pelas infecções de orelha média, de forma recorrente. Então, a gente sabe que as alterações crâniofaciais, elas também acabam, né, acarretando em mudanças nas estruturas fibrocartilaginosas, que a gente diz, do sistema auditivo. O meu sistema auditivo, ele se comunica com a minha cavidade nasal, né, tem o desenho ali, e nessas crianças eu vou ter um conduto auditivo que é mais estreito. Então, quando ele é mais estreito, ele acumula secreção. Esse conduto a gente não consegue drenar, não consegue ventilar muito bem. E aí a gente tem uma região que é bem importante, que está ali marcado com a flecha, que é a tuba auditiva.
Essa região, ela é responsável por ajudar a ventilar todo esse sistema, né, a drenar a secreção. Sabe quando a gente desce para a praia, né, por exemplo, ou anda de avião, e aí entope o ouvido? É essa tuba auditiva que ela precisa a gente adequar, ela tem essa função também de equalizar, que a gente fala, a pressão. Então, sobre esse fechamento e essa abertura dessa tuba auditiva, que já é mais estreita. E tudo isso faz com que eu tenha uma menor ventilação em todo esse sistema, e aí eu faço as minhas otites de repetição, que me trazem as minhas perdas auditivas flutuantes, que vão impactar na questão da percepção dos sons da fala, enfim. Pode passar. E aí, com tudo isso, a gente sabe que as crianças com acondroplasia, elas vão ter aí uma propensão maior, né, por toda a alteração crânioesquelética, enfim, a fazer as infecções de repetição e a ter esses problemas auditivos. Mas, se a gente for olhar, né, numa população geral, a otite ela já é prevalente quase 80% em crianças de menores de 5 anos. Né? Então, crianças em fase pré-escolar, até os 5 anos, a gente tem a otite com efusão, que é a saída de secreção. Então, isso também já é muito comum em crianças da população geral. Tá? Pode passar. Pode passar. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter uma audição que acontece em desvantagem. Então, a criança, ora escuta, ora não escuta. Né? Ora tem um efeito tampão nesse ouvido, ora não tem esse efeito tampão. E aí, quando a gente fala em audição, a gente não fala só em ouvir os sons, a gente fala em uma série de habilidades auditivas que precisam ser desenvolvidas. Então, eu vou ouvir esse som, eu vou detectar, eu vou discriminar que som é esse. Né? A criança ela precisa aprender que mato é diferente de pato. É uma letrinha só que mudou, né? E se a gente for ver, é a mesma produção, é o mesmo movimento. Então, essa percepção auditiva que vai me ajudar a discriminar, a reconhecer, a localizar, né? Uma habilidade que é bem importante nesse desenvolvimento aí, é a questão da figura funda. Então, eu estar num ambiente onde eu consigo, o ambiente tem barulho, tem movimento, mas eu consigo prestar atenção, né? Focar a minha atenção auditiva em quem está aqui conversando comigo, numa festa, por exemplo. Então, essa é uma habilidade importante para a questão de compreensão auditiva, para a questão de memória. Tá? Por isso que é tão importante a gente ter aí as avaliações que são feitas, né, com frequência, especialmente nos primeiros 2 aninhos de vida, as avaliações audiométricas, né, timpanométricas, para a gente ver como está a questão dessa audição. Pode passar. E aí, alguns comportamentos, né, que a gente observa nessas crianças que têm essa perda auditiva que é flutuante. Já quase encerrando, são crianças que entendem mais do que conseguem dizer, elas pedem muito para repetir o que os outros estão falando. Parece uma criança distraída, que não está prestando atenção. Ela pode falar mais alto, ouvir sons em volume mais alto. Ela faz erros muito frequentes de troca, de omissão de sons. Por quê? Porque ela não consegue perceber esse som. Então, esse som não está presente, ela precisa disso para ela aprender. Ela demora, né, para escutar quando você chama, parece que ela não entende o chamado. Pode passar. Acho que são pontos importantes assim, de alerta. E aí, é claro que eu preciso fazer, né, o jabá, né, como a gente diz, mas é bem importante quando a gente tem dúvidas, né, se essa criança precisa de um acompanhamento, eu preciso procurar um fonoaudiólogo. Então, é o profissional que vai conseguir orientar vocês em relação a dificuldades da comunicação, alimentação, qualidade dessa voz, produção dessa voz e as questões auditivas. Tá? Pode passar. E aí, já finalizando, achei importante colocar essa frase, porque as crianças são, sobretudo, crianças. E quando a gente fala em aprendizado de comunicação, aprendizado de fala, o brincar, ele precisa estar presente. Né? Então, a criança precisa brincar, seja em casa, na escola, se vai para a terapia. É algo que é bastante importante, porque são as experiências, e especialmente do brincar, que vai trazer o aprendizado para essa criança em relação à fala, em relação à linguagem e à comunicação. E é isso, obrigada.